a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Aleluias! Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, meditando sobre a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nessa noite venha falar aos nossos corações, que o Seu Espírito Santo venha ministrar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aqui a Tua Palavra foi lida, Pai, que essa Palavra nessa noite venha nos alimentar, venha nos fortalecer, que nós nessa noite venhamos ser saciados pelo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então nós temos aqui uma passagem onde o Senhor vem nos convidando para seguir a Ele. Mas hoje esse texto vai de encontro aos nossos corações e muitas das vezes nos mostra um evangelho hoje totalmente distorcido, a qual a igreja muitas vezes tem pregado. Porque quando a gente lê a palavra, a gente vê num evangelho de renúncia. Mas hoje em dia o que tem sido pregado na mídia são que a gente não precisa dessa renúncia. Que hoje, para seguir Jesus, você tem que ser feliz. E quando a gente depara com esses textos, a gente vê o sofrimento daquele que segue Jesus. Por quê? Porque é necessário abrir mão da minha vontade. É necessário abrir mão do meu querer. Porque não tem como eu seguir a Jesus, eu caminhar com Jesus, se eu não abrir mão da minha vontade. Não tem como eu seguir aquilo que Jesus tem para a minha vida, se eu não me abnegar de mim mesmo. Por quê? Porque quando a gente depara com a palavra de Deus, vai nos mostrar o quão falho nós somos, quão pecadores e quão insignificantes nós somos diante do Senhor. Por isso é necessário que eu e você venham abrir mão de nossas vidas, para que a vida de Cristo venha habitar em nós. Porque se eu quiser servir a Jesus e seguir a Jesus, vivendo a minha própria vida, não vai dar certo. Porque a minha vontade é pecaminosa, porque os meus desejos são pecaminosos. Por isso há necessidade de eu abnegar da minha vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Então sempre nos dará a direção correta para seguir. Mas se nós for guiados de acordo com o nosso conhecimento humano, nós sempre vamos fazer aquilo que é errado. Pois outra hora, quando nós andamos segundo o curso da nossa vida, segundo o curso da nossa sabedoria humana, quantas coisas erradas a qual nós fizemos? Quanta coisa errada nós fazemos quando decidimos seguir o nosso coração? Pois a própria palavra vem nos dizer que o coração do homem ele é enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Então, até as intenções dos nossos corações às vezes são erradas. Até aquilo que a gente acha que está fazendo de bem, muitas vezes a motivação é errada. Por isso que quando Jesus ele me convida para seguir Ele, eu tenho que me abnegar de mim mesmo. Eu tenho que abrir mão da minha vida para seguir a Jesus. Não seguir uma vida, às vezes, igual tem pregado, de, venha para Jesus que vai ser vitória. Sim, Jesus vai dar vitória, mas a vitória que Jesus tem preparada para nós é a salvação. A vitória que Jesus tem preparada para nós é triunfar com Ele no reino dele. Aleluia. Não que Ele não possa nos dar vitória aqui, não que Ele não possa nos dar coisas materiais, físicas aqui neste mundo, mas esse não é o foco. O foco de Jesus para nós é a salvação dele. O foco de Jesus para mim e para você é nos dar uma vida nova, e essa vida vai ter a partir do momento que eu entregar os meus caminhos para Ele. Não quando eu viver a minha própria vida, não quando eu viver o meu sonho, não quando eu viver o meu querer, mas quando eu viver o sonho de Deus para mim, quando eu viver a vontade de Deus para a minha vida. Aí sim eu vou viver a plenitude da graça e da misericórdia de Deus aqui na terra. Aí sim eu vou viver o melhor de Deus, pois a palavra dele diz que nós comeríamos o melhor, mas para mim comer o melhor do Senhor eu tenho que viver segundo a vontade dele. Porque se eu viver segundo a minha vontade, eu não vou comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque os meus caminhos são errados, os meus caminhos são pecaminosos. E quando eu peco diante do Senhor, o que vai vir sobre a minha vida é a ira de Deus. Mas quando eu entrego a minha vida para Ele, aí sim eu vou ser guiado pela vontade dele. Aleluia. Nessa passagem que descreve a condição de seguir Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa passagem é um chamado ao discípulo, ao discipulado radical,
onde o seguidor de Cristo deve renunciar à sua própria vontade e aceitar os desafios e sofrimentos inerentes à fé e seguir os passos de Jesus. Quando a gente vai seguir Jesus, a gente vê muitos desafios ao nosso redor. Por quê? A maioria de nós vamos ser guiados a um caminho a qual nós não conhecemos, mas o nosso Senhor, Ele sim conhece o caminho. Porque a Bíblia fala que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus próprios caminhos, porque a vontade do Senhor é melhor que a minha própria vontade. Então, quando eu confio no Senhor, a Bíblia fala que os caminhos dele são mais altos do que os meus caminhos. Então, eu devo entregar. Sim, vai ter desafios, por quê? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, nós vamos ser guiados da mesma forma que a palavra diz. Aquele que é guiado pelo Espírito, da mesma forma que o vento vem e vai, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós entregamos nossa vida para Deus e somos guiados pelo Espírito, nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas nós temos que confiar que o que Ele faz na minha e na sua vida é o melhor, porque o caminho dele é melhor para mim e a sua vida. Então nós não precisamos saber o que Deus vai fazer. Nós devemos confiar que Ele vai fazer o melhor e que o que Ele fizer é o melhor para mim. Porque o que Ele fizer é o melhor para cada um de nós. Porque o Senhor, ele pensa de uma forma totalmente contrária a nós. Nós humanos, nós pensamos de uma forma egoísta. Nós pensamos somente em nós, somente no nosso umbigo. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele pensa de uma forma que abrange todos, que vai alcançar a vida de todos. Não é somente um, mas é todos, é o corpo, são todos nós. Porque nós geralmente tendemos aquilo que vai nos beneficiar, mas o Senhor não. Ele vai se inclinar para aquilo que vai alcançar a todos. O que Jesus fez na cruz não foi somente para mim, somente para você, mas foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus fez para toda a humanidade. Ele carregou o peso nas suas costas para salvar toda a humanidade. Mas agora depende de mim e você ir até esse sacrifício. Não é somente eu saber que foi feito um sacrifício, mas é eu me render a esse sacrifício, aquilo que Ele fez por mim. É eu negar a minha vontade, eu negar aquilo que eu quero, para que a vontade de Deus, o reino de Deus venha sobre mim. Como a palavra diz que o reino de Deus não é algo físico, mas é algo que começa aqui dentro de mim e você. Não é somente aquilo que meus olhos vão ver, mas é aquela transformação que Ele faz dentro de cada um de nós. Olha um tempo atrás, olha aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Olha a transformação de mente, olha a transformação de coração e a transformação de sentimento que Ele fez em cada um de nós. Há um tempo atrás, cada um de nós pensava somente em nós, somente naquilo que era bom para mim. Hoje o Senhor, de uma forma maravilhosa, nos ensinou a também pensar no outro, a colocar o outro como Ele nos amou, a amar o próximo como a mim mesmo. O Senhor me ensinou e ensina a cada um de nós que nós devemos amar, não somente preocupar comigo, mas eu também devo preocupar com o meu semelhante, com aquele que Ele próprio deu a vida na cruz. Isso é o que? É eu negar a minha vontade para que o outro possa também ser alcançado por essa graça. Há um tempo atrás eu escutei uma pregação que até hoje ela mexe muito comigo. E o título da pregação é: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Então foi isso que Cristo fez por nós. Ele morreu para que nós possamos viver. Ele morreu para que cada um de nós hoje pudéssemos ser alcançados por essa graça. Então, da mesma forma que essa graça nos alcançou, hoje vale a pena eu e você morrer para que outros possam viver, para que outros possam conhecer. Porque quando eu e você morremos para essa vida, nós teremos a vida eterna com Cristo. Mas se eu e você não morrer para essa vida, nós não teremos a vida eterna. Como a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas não chegar a alcançar a salvação? Porque a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira, mas a vida com Cristo é eterna. A nossa vida com Cristo, nós iremos reinar eternamente. Então vale a pena abrir mão das coisas deste mundo para servir ao Senhor. Vale a pena abrir mão das coisas desse mundo para que nós venhamos reinar com Ele. Então esse é o chamado que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Abrir mão da minha vontade, da sua vontade, para que a vontade dEle venha reinar na nossa vida. Para que nós possamos alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus. Negue-se a si mesmo significa renunciar aos próprios desejos, vontades e ambições, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. É abrir mão do controle sobre a própria vida e submetê-la aos princípios e propósitos divinos. Então cada um de nós fomos chamados para um propósito divino. Cada um de nós temos uma particularidade que Deus nos chamou.
Todos nós fazemos parte de um corpo, mas cada um de nós temos propósitos diante de Deus. Cada um de nós temos propósitos separados. Mas para que esse propósito venha cumprir na minha e na sua vida, é necessário que eu deixe Ele reinar na minha vida. Porque muitas vezes a gente escuta profecias: ah, você foi separado desde o ventre da sua mão, desde o ventre da sua mão, da sua mãe. Tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. Sim, todos nós temos um propósito, todos nós somos chamados por Deus, mas não adianta nada eu saber que eu tenho um propósito de Deus se eu não viver esse propósito, se eu não viver de acordo com aquilo que o Senhor tem me direcionado. Pois quando Ele tem um propósito na minha e na sua vida, Ele sempre irá nos mostrar o caminho, mas cabe a mim e a você aceitar este caminho, cabe a mim e a você saber que Ele lá dirigir a nossa vida. Mas para que Ele possa dirigir a minha vida, eu tenho que entregar a minha vida totalmente a Ele. Não é somente saber que existe um Deus, não é somente saber que tem um Deus que cuida de mim, mas eu saber e entregar a minha vida para que Ele possa fazer isso por mim. Como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Mas é necessário eu abrir a porta do meu coração, é necessário eu abrir a porta para que o Senhor venha adentrar sobre o meu coração e guiar os meus passos. Não é somente eu falar da boca para fora: Senhor, eu aceito a sua vontade, mas é eu viver essa vontade. Porque a maioria das vezes aquilo que o Senhor vai nos direcionar é totalmente contrário a mim e a sua vontade. Quando a gente decide entregar os caminhos, a vontade do Senhor basicamente vai nos levar totalmente ao contrário daquilo que nós queremos para nós mesmos. Mas não existe a coisa melhor de se fazer do que entregar a nossa vida a Ele, deixar o Senhor no governo da nossa vida, deixar Ele na direção. Tome cada dia a sua cruz. A cruz representa sofrimentos, sacrifícios e dificuldades. Seguir a Jesus implica em aceitar os desafios, provações e perseguições que podem surgir por causa da fé. Então sim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vai haver desafios. Como todas as áreas da nossa vida tem. No meu trabalho eu enfrento desafios, na minha casa eu enfrento desafios, no meu casamento eu enfrento desafios, na minha vida como filho eu enfrento desafios. Então todas as áreas da minha vida eu vou enfrentar desafios. Também da mesma forma, a minha vida com Jesus, eu vou enfrentar desafios. Mas o que me fortalece é saber que por mais difícil que seja o desafio que eu vou enfrentar, tem um Deus que me sustenta, tem um Deus que me guia, tem um Deus que me guarda. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, eu tenho que saber que há um Deus soberano que me guarda. Eu tenho que saber que há um Deus que me guia na minha caminhada. Pois eu não estou aqui só, eu não estou aqui sozinho, mas eu tenho um Senhor. Então quando a gente entrega a nossa vida e confia que Deus é o nosso Senhor, Ele nos guiará, Ele nos dará a direção correta para seguir. Ele que vai criar os nossos caminhos, Ele vai nos dar a direção. Mas para isso, eu e você tem que estar sensível à voz dEle. Eu e você tem que estar sensível para ouvir aquilo que Ele tem nos direcionado. Como vários homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, quando Deus chamou, ele ouviu e seguiu a voz do Senhor. Eles ouviram. Não seja muito igual muitos que Deus falaram, mas tomaram o caminho do seu coração. Mas seja igual aqueles que ouviram e obedeceram a voz do Senhor e seguiram aquele caminho que o Senhor tinha reservado. Pois cada um de nós, quando somos chamados por Deus, não existe outro lugar melhor do que na presença do Senhor. O melhor lugar do que eu e você podemos estar é na presença do Senhor. Como foi cantado aqui nesse último hino: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias. Não somente na casa, mas também na presença do Senhor. Porque quando o salmista fala isso, além dele falar a casa, ele também se refere a estar na presença do Senhor. Ele refere que está todos os dias da vida dele andando e caminhando com o Senhor. Por quê? Porque o salmista aprendeu que não havia outro lugar melhor do que na presença do Senhor. E Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele também teve vários momentos altos e baixos. E aquela experiência que ele teve mostrou para ele que o melhor lugar para ele estar era estar na presença do Senhor. Como cada um de nós aqui também temos aprendido isso, temos tido essas experiências. Porque, como diz a outra canção, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe ver. Aquele que já experimentou genuinamente da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, nada nesse mundo mais pode satisfazer, porque o nosso coração só pode ser saciado por Jesus. A nossa vida só é saciada quando vivemos a vontade de Deus para nós.
Somente assim. Não tem nada nesse mundo que pode saciar esse vazio do nosso coração. Não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu emprego, nada nesse mundo vai saciar esse vazio que eu tenho no coração. Mas somente Deus vai saciar esse vazio. Então somente quando experimentamos e sabemos disso, que nós temos essa convicção. Porque Deus, Ele preenche todo o espaço que há no meu ser. Todas as lacunas do nosso ser, é Deus que preenche. Mas a partir do momento que eu e você deixamos Ele entrar. Porque Ele não entra de qualquer forma, Ele não entra sem ser convidado, mas Ele bate na porta do meu e do seu coração. Basta eu e você abrir o coração para que Ele venha guiar e direcionar a nossa vida. Aleluias. E siga-me. É o chamado para imitar a vida e ensinamentos de Jesus, buscando viver de acordo com seus princípios e valores. Hoje a nossa vida cristã, ela não é mais baseada no conceito que o mundo nos dá, mas a nossa vida ela tem que ser baseada nos conceitos que Cristo nos dá através da sua palavra. Então hoje nós vivemos de acordo com valores, coisas que hoje o mundo tem se perdido. Hoje na nossa geração as pessoas hoje não têm valores. Por quê? Para ele o que interessa é se dar bem. Para ele o que interessa é se dar bem sobre qualquer circunstância. E Jesus ele vem nos ensinar os valores dele. Amar, perdoar. O que ele nos ensina é os valores do reino. Então nós temos que aprender desse valor. É deixar aquilo que o mundo tem nos ensinado, aquilo que o mundo tem nos direcionado, para ouvir o que o Mestre tem nos ensinado, o que o Mestre tem nos mostrado. Porque aquilo que o mundo vai nos ensinar é aquilo que satisfaz a nossa carne, é aquilo que satisfaz somente enquanto eu estiver aqui. Mas o que Jesus vem nos mostrar é aquilo que sacia a nossa alma, é aquilo que sacia o nosso interior. Por isso que nós devemos deixar aquilo que o mundo tem nos oferecido para viver aquilo que o Senhor tem nos oferecido. É deixar a minha vida para seguir a Ele. Só que isso depende de mim e de você. Seguir a Jesus não é nada que outro possa tomar por mim. Não é uma decisão que outra pessoa possa tomar. Mas essa decisão tem que partir de mim mesmo. Essa decisão tem que ser de livre e espontânea vontade minha. Nem o próprio Deus obriga nenhum de nós a seguir a Ele. Mas o Senhor nos dá a livre escolha se eu quero ou não quero caminhar com Ele. Por isso que Ele fala, aquele que quiser, vinha após mim. É se nós que quisermos. Mas a partir do momento que eu e você aceitamos esse chamado, então nós devemos caminhar de acordo com a vontade dEle. Porque nós não fomos obrigados a aceitar esse chamado. Mas a partir do momento que eu e você aceitamos esse chamado, aí nós temos que viver de acordo com a vontade dEle. Aleluias! Glória a Deus. Algumas coisas importantes para observar nesse texto. Caminhar com Jesus é uma escolha que nós mesmos fazemos, como eu acabei de dizer, é uma escolha minha e sua, não é nada que foi imposto ou obrigado a cada um de nós. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite foi por livre e espontânea vontade, foi cada um que quis obedecer àquele chamado que Deus quis fazer. Por mais que alguns de nós viemos por ser convidado, viemos às vezes por influência de outra pessoa, mas ninguém nos obrigou. Nós viemos porque cada um de nós quisemos vir. E hoje nós estamos aqui é porque nós fomos alcançados por essa graça e essa misericórdia. Porque hoje nós estamos aqui aleluia. Como a palavra de Deus diz, nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Se nós estamos aqui é porque nós fomos alcançados por esse amor dEle, por essa graça dEle. O que nos fez permanecer que foi o amor de Deus, porque o amor de Deus Ele nos constrange. Quando nós olhamos para a nossa insignificância e vemos a grandeza de Deus, o amor dele derramado naquela cruz, o amor de Deus por cada um de nós, não tem como nós não permanecermos nesse amor. Porque como eu disse, não há outro caminho para qual nós iremos. Como quando Jesus ele mesmo questiona os seus discípulos, se eles também queriam abandonar ele, Pedro vira para Jesus e fala, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos hoje? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Somente a vida verdadeira está em Cristo Jesus. Não há vida fora de Cristo. Como o pastor Gilei falava, o crente não serve nem para desviar. Porque depois que a gente conhece essa verdade, depois que a gente conhece esse amor, o que o mundo tem para nos oferecer? O que o mundo tem para oferecer para mim e para você a partir do momento que eu e você experimentamos este amor? A única coisa que o mundo tem para nos oferecer é as bolotas de porco, é a podridão do mundo, é somente aquilo que ir lá nos levar para longe da presença do Senhor.
Porque a vida verdadeira está somente em Cristo Jesus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho, a única vida só há em Cristo Jesus. E a nossa vida, ela é completa quando estamos no centro da vontade de Deus. Não é somente estar na igreja. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas não estamos no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus vai muito além de eu e você chegar e sentar neste banco. É quando eu e você entregamos totalmente a nossa vida para Deus. Porque muitas vezes eu posso sentar neste banco e continuar da mesma forma que estou. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor e aceito Ele dirigir os meus passos, não tem como mais eu e você permanecer da mesma forma. Mas quando Ele começa a nos guiar, a gente começa a obedecer essa voz, a nossa vida é totalmente transformada pela vontade dEle. Não há ninguém que eu conheça que entregou a sua vida para Jesus que permaneceu da mesma forma. Não há ninguém que entregou a sua vida para Jesus e verdadeiramente entregou que se arrependeu deste caminho. Porque, como eu disse, não há outro caminho, não há outra verdade. Porque todos os outros que a gente conhece não é caminho, são becos sem saída. O único caminho verdadeiro que existe é Cristo Jesus. A partir do momento que decidimos caminhar com Jesus, devemos estar dispostos a obedecer a sua palavra. Como eu disse, nenhum de nós somos obrigados a seguir Jesus. Mas a partir do momento que decidimos entregar nossa vida para Ele, nós temos que entender que já não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais a minha escolha, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus que vai reinar sobre a minha vida. Porque se for para mim e para você entregar a vida para Jesus, para viver da mesma forma, a gente está trazendo uma consequência, um fardo sobre as nossas costas, a qual nós não iremos suportar. Por quê? Porque nós falamos com a boca, mas nós não vivemos. Então eu e você temos que entregar a vida para Jesus verdadeiramente. Aí sim eu e você iremos viver a plenitude da vontade de Deus. Iremos viver a vontade dele plena para nós nessa terra. Mas, como eu disse, é uma escolha minha e sua. Nenhum de nós somos obrigados. A Bíblia sempre vem nos orientar e nos dar o caminho a seguir, mas ela nunca obrigou ou obriga a ninguém a fazer nada. Ela só vai te mostrar o caminho que nós temos para seguir. Ela vai te mostrar as consequências das nossas falhas, dos nossos pecados, e mostrar os benefícios da nossa obediência. Vai nos mostrar os benefícios de quando nós entregamos a nossa vida. Mas eu e você temos a liberdade de escolher qual caminho nós vamos trilhar. Como ele diz, eis que diante de você coloco duas portas, a porta da bênção e a porta da maldição. Não é a porta não. Eis que você coloca dois caminhos, caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhei hoje a qual vocês quereis. Então cabe a nós escolher o caminho a qual nós devemos guiar, nós queremos traçar. Cabe a mim e a você escolher o que nós iremos viver. Mas uma coisa nós temos que lembrar, que tudo que nós escolher, seja bom ou seja ruim, virá uma consequência sobre a nossa vida. Tudo que nós escolher, haverá um peso sobre as nossas costas. Então, o melhor caminho a seguirmos é entregando a nossa vida para Jesus. Seja qual for a dificuldade que iremos passar, não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Como eu disse, o melhor lugar que hoje nós podemos estar é na presença de Deus. Indiferente das circunstâncias, indiferente da dificuldade que eu irei passar, nós não há lugar melhor do que estarmos nessa presença de Deus. Porque, como eu falei, ou na presença de Deus ou fora da presença de Deus, eu irei passar por dificuldade. Mas a diferença é quando eu estou na dificuldade com Deus. Quando eu estou na dificuldade com Deus, quando eu passo pelas tribulações com Deus, quando eu passo pelas dificuldades, mas eu sabendo da recompensa que eu irei alcançar, vale a pena. Essa dificuldade que eu e você passamos vale a pena, pois a recompensa dessa minha e sua dificuldade é a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna com Jesus. Porque a própria Bíblia diz que as tribulações que nós iremos passar não se compara com a glória que há de ser revelada. Porque a breve e momentânea tribulação que está aqui conosco é uma breve, irmãos, não é eterna. Mas aquele que não está com Jesus, a tribulação vai ser eterna também. Aquele que não te entregar a sua vida para Jesus, o sofrimento vai ser eterno. Aquele que não confiar os seus caminhos a Jesus,
Não vai ser uma breve e momentânea tribulação, mas vai ser uma eterna angústia, vai ser um eterno sofrimento. Por quê? Porque quando nós não entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa eternidade vai ser passada longe dele. A nossa eternidade vai ser afastada do Senhor. E tudo aquilo que não está perto do Senhor ou ao lado do Senhor é somente o sofrimento. Se nós queremos gozar da paz eterna, da vida eterna, nós temos que estar com o Senhor. Porque no final do caminho sem Jesus, nós já sabemos que não é bom. O final de uma vida sem Jesus é somente a perdição. Tem uma canção que fala que o problema não é viver sem Jesus. O problema é você morrer sem Jesus. Porque eu e você podemos até viver sem Jesus, mas será terrivelmente morrer sem Jesus. Porque nós sabemos qual é o final de uma vida sem Jesus. É uma coisa que eu não desejo para nenhum de nós e para ninguém neste mundo. Porque o que a Bíblia nos mostra, o que a palavra vai nos revelar, que é uma vida de sofrimento eterno. É uma vida que nunca mais cessará, mas sempre haverá dores, choro, ranger de dente. Então, quem em sã consciência vai querer isso para a sua própria vida? Então, o caminho que nós temos hoje é seguir a palavra do Senhor. A melhor coisa que podemos fazer é entregar a nossa vida para o Senhor. Todos nós sabemos disso. A melhor coisa que devemos fazer é entregar a nossa vida para Ele. Em resumo, a passagem de Lucas 9, 23 nos ensina que seguir Jesus não é um caminho fácil ou cômodo, mas exige renúncia, sacrifícios e entrega total. É um convite para viver uma vida transformada, onde a vontade de Deus é priorizada sobre os desejos pessoais e onde o sofrimento é abraçado como parte do processo de crescimento na fé. Amém? Então, o que eu e você devemos ter em mente não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Não é um caminho a qual às vezes as pessoas vão querer, mas é um caminho que vale a pena. Caminhar com Jesus, seguir a Jesus, ser fiel a Jesus, vale a pena. É um caminho a qual ao final dele vale a pena. E não tem gozo maior, não tem alegria maior para nós do que estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que você ajoelhar na presença de Deus e sentir um abraço dele. Não tem coisa melhor na nossa vida do que você poder deitar sua cabeça no travesseiro e ter paz no coração. Saber que você está no caminho correto, saber que tem um Deus que te guia, saber que tem um Deus que te guarde. Indiferente das circunstâncias, das tribulações e da angústia que nós estamos vivendo, nós temos um Deus que nos guarde. Nós temos um Deus que zela por nós. Então a melhor coisa a se fazer, irmãos, é entregar totalmente. Então, mais uma vez, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que achar a sua vida, perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, achará. Amém? Então, que nós possamos carregar essa palavra no nosso coração. Vale a pena. Vale a pena seguir Jesus, vale a pena renunciar às nossas vontades, vale a pena renunciar às coisas do mundo, para que nós possamos andar com Jesus. Amém? Que os irmãos possam se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Então, aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que para nenhum de nós é fácil, indiferente de quem está pregando ou de quem está escutando. Todos nós temos um peso e um fardo a qual carregar, mas, como eu disse, vale a pena.